Isso, vamos começar a gravação. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no sistema faculdade. Para conferir que lá já estão todas as aulas do semestre de vocês, tá? E aí, vocês vão seguindo comigo, pelo que eu vou dando na aula, mas o material do semestre todo já está aqui para vocês. Ah, já está aqui, ó, bonitinho. Vai entrar mais coisa, tá, gente? Vai entrar as VAs, que ainda não estão. Eu estou querendo fazer uma aula prática com vocês, aí entra a aula prática também, né? Pode ser que entre um ou outro, mais arquivos. Mas os arquivos de aula, do que a gente vai estudar, já está aqui. Antes da gente ir para o arquivo da aula de hoje mesmo, eu quero abrir um outro arquivo aqui. Esse. Que a gente estudou na aula passada, né? Olha só, isso aqui é o mapa mental do processo de crescimento, é tudo que a gente vai estudar este semestre. A partir daqui, vocês vão vendo o que a gente já estudou, o que a gente ainda vai estudar. Porque isso aqui é a nossa matéria desse semestre. Daqui a umas 2 semanas já deve entrar na petição inicial, e aí nós vamos aqui até a sentença. Só que antes a gente tem que trabalhar algumas coisitas ainda. Queridos, olhando para isso daqui, eu posso dizer, olhando para isso daqui, que o processo é um conjunto de quê? Olhando para esse mapa, vocês pensam no processo como quê? Professor, esse passos ou sei lá. Passos. O passo a passo para eu chegar até o objetivo final, que é o quê? A sentença. Gente, só que vamos mudar a palavra passos, Sérgio, para a palavra atos. É um conjunto de atos para que eu chegue ao meu objetivo final, que é o quê? A sentença. Por quê? Quando a gente inicia um processo aqui com a petição inicial, o que a gente quer? Primeiro pensamento que vocês tiveram nesse momento, ganhar! É verdade. Quando a gente inicia um processo, a gente quer ganhar aquela ação. Mas o processo só existe, o que me motiva a juizar aquilo ali é resolver o conflito. E eu quero ganhar aquele conflito. Tá? E o que resolve o conflito? Esse último atozinho aqui, ó, a sentença. Né? E como o processo ele não é visto só do ponto de vista do autor, mas também do ponto de vista do réu e do próprio judiciário, o meu objetivo final é a resolução do conflito. É a sentença que vai resolver o conflito. Até aí, beleza. Tá? Então, o processo é um conjunto de atos com o objetivo de resolver o conflito. Concordam? Concordo. É igual você, Sérgio. Sérgio é médico. Não sei se você é cirurgião, né, Sérgio? Mas um cirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele faz um procedimento. O que é um procedimento? É um conjunto de atos necessários para você realizar determinada tarefa. O processo é a mesma coisa, por isso que a gente fala que o processo é um procedimento. Vocês lembram que a gente estudou no semestre passado? Procedimento realizado em contraditório? Ele é um procedimento, ou seja, um conjunto de atos necessários para que eu chegue no meu objetivo final, que é a sentença, né? Gente, é muito interessante que se você pensar no processo, é aquela definição do Montesquieu, né? Do Montesquieu, não, perdão, do Maquiavel, dos fins justificam os meios. Qual que é o meu fim? É a sentença. Então, se o meu objetivo é a sentença, eu tenho que praticar atos que vão me levar até este fim. O Maquiavel é uma das pessoas mais injustiçadas da história. Eu fico com dó do Maquiavel. Eu fico pensando o Maquiavel se revirando no túmulo. Toda vez que alguém fala que fulano é maquiavélico, quando você fala que a pessoa é má, que ela manipula, que ela mente, que ela trai para chegar a fins ilícitos, você fala, é maquiavélico. Por quê? Porque essa frase dele, que nunca foi dita, tá? Se vocês lerem toda a obra de Maquiavel, eu desafio vocês a lerem todos os livros de Maquiavel e encontrarem lá essa frase, os fins justificam os meios. Não existe.
Isso foi uma interpretação que deram para a obra dele, O Príncipe, né? Que se vocês não leram ainda, leiam, porque é muito importante, principalmente para o estudante de direito, ler esse livro, O Príncipe, em que ele falava, né, em outras palavras, isso, que os fins justificam os meios. Mas ele não quis dizer em momento algum que para você chegar a um objetivo vale tudo, inclusive coisas desonestas. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer o seguinte: se você tem um objetivo, pense no que é necessário fazer para chegar naquele objetivo. O que você faz na sua vida tem que ser justificado pelo seu objetivo, senão você está perdido. É isso que ele falava. Senão você está desfocado. Então você tem que ter o objetivo e focar nele e trabalhar em prol dele, né? E é o que acontece aqui no processo. A gente tem um objetivo que é a sentença. Então, do início do processo até o fim, eu tenho que praticar atos que vão me levar até a sentença. Só que esses atos não estão na cabeça do juiz. Esses atos não estão na cabeça do autor, não estão na cabeça do réu. Esses atos estão na lei processual civil, no Código de Processo Civil, né? Então, quando o autor faz uma petição inicial e a distribui, ele é um ato que instaura, que inicia o processo. Quando o juiz analisa essa petição inicial e manda citar o réu, ou manda o autor emendar a petição inicial, consertá-la, é um ato que ele está utilizando para desenvolver o processo, para continuar o processo, para a gente chegar aqui. Citou o réu, é um ato também de desenvolvimento do processo, que visa, inclusive, permitir contraditório, que aquele processo seja realizado em contraditório. Porque a citação é o ato pelo qual se dá a ciência ao réu que contra ele existe um processo e permite que ele participe. Né? Então, a citação ela é importantíssima para a democracia. Senão eu teria um processo ditador, que não houve o réu, né? Essa audiência, ela pode ser um ato para se tentar um acordo e não conseguindo ir para sentença, ou ela pode ser até um ato que extingue o processo. Porque se eu faço um acordo ali, o processo termina por acordo, né? A resposta do réu é o ato também de desenvolvimento do processo, que permite o réu participar do processo, dar a sua versão, exercer seu contraditório, né? E aí eu vou ter a impugnação do autor, que é a resposta dele. Eu vou ter o saneamento, que é o momento em que o juiz se volta para o que aconteceu até aqui, né? E aí, ele se volta para o que aconteceu até aquele momento e vai sanar algum vício. Especificação de provas é o ato também de desenvolvimento que prepara para a próxima fase, que é a fase probatória. A perícia e a audiência de seu julgamento é o momento em que se produz as provas, né? O resto das provas que precisam produzir para o juiz formar seu convencimento, para a gente chegar no grande finale, no último ato, que é o ato que extingue o processo, com ou sem resolução do mérito, que é a sentença, né? E que aí a gente espera resolva o conflito. Ou seja, esse conjunto de atos aqui é estritamente necessário para que eu chegue no meu objetivo final, que é a resolução do conflito. Estes atos estão previstos em lei antes do processo inicial, tá? Inclusive em ordem cronológica, a ordem que eles devem acontecer. Então, a gente vai trabalhar esse semestre muito com o Código de Processo Civil. Muito com o Código de Processo Civil, porque é onde são determinados quais são os atos, como eles devem ser feitos e qual é a ordem deles. Tá? Para que a gente chegue, né, possa estudar tudo. Então, mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a nossa primeira matéria que a gente começa a estudar hoje são os atos processuais. O que são atos processuais? São atos jurídicos. Vocês já estudaram atos jurídicos no semestre passado, no segundo período, na teoria geral do direito privado. É verdade isso ou eu estou mentindo? Hein, gente? Eu não fiz o semestre passado, então eu não estudei, não. Cecília, por que você não fez o semestre passado? Você está vindo de outra faculdade ou você está entrando agora? Eu tô entrando agora, aí eu entrei no terceiro, Por porque não quê? tinha o Porque na hora de primeiro. formar seu horário foi melhor, é isso? Isso, aham, aí não tinha aberto o primeiro e o segundo era de manhã. Aí, como eu trabalho, eu tive que entrar no terceiro. Mas por que você não faz o segundo? Você pode até fazer junto com o terceiro, já que agora está remoto, e assiste as aulas gravadas do segundo. Você não gosta? Eu gosto mais dessa ideia, assim, de poder tirar dúvida, sabe? Que eu sou muito
perdida, assim, quando eu não tiro dúvida. Eu gosto de tirar na hora, assim, senão eu fico meio Então, confusa. você está iniciando o curso de Direito agora. Exatamente, Já está no agora. grupo do WhatsApp? Estou sim, estou em todos já. Tá. Colegas, recebam a Cecília e ajudem ela, porque ela está entrando agora no que for necessário, tá? Porque se já é confuso a gente entrar, porque é toda uma dinâmica nova que a gente não conhece, imagina entrar assim remoto, né? Então, ajudem a Cecília aí, gente. Tá. Aqui, quem fez o segundo comigo, semestre passado, não vai responder, não, por favor? Faz a pergunta de novo, professor. Eu não prestei Aliás, atenção. comigo não, vocês Professora, fizeram eu isso? também não prestei atenção, não. Repete a pergunta para mim. Responda. Vocês Ah, estudaram isso com o Daniel, lá no Teoria Geral do Direito Privado. Vocês estudaram com o Daniel o que é um ato jurídico? eu não me recordo. Tá. Olha só, né, para o Sérgio não recordar, o treino é firme, não devem ter estudado, não. O que é um ato jurídico? É qualquer ato que inicia, modifica ou extingue uma relação jurídica, tá? Por exemplo, quando você vai na padaria e compra uma bala, isso é um negócio jurídico, isso é uma relação jurídica. Então, aquela bala que era de propriedade da padaria passa a ser de propriedade sua. Isso é uma relação jurídica, isso é um negócio jurídico, e o ato de você comprá-la modificou, né? Ela deixou de ser da padaria para ser sua. Olha um exemplo bem basicão mesmo, esse que eu estou dando para vocês, tá? Professora, isso ele explicou, o que é as relações jurídicas. Eu não deu exatamente esse nome, ato jurídico. Porque assim, existe a relação jurídica e existe o ato jurídico. O que é o ato? É o ato que constitui, desenvolve ou extingue essa relação jurídica. As relações jurídicas, para elas existirem, elas têm que partir de atos, né, que vão iniciá-las, desenvolvê-las ou extingui-las. Então, o ato de você comprar a bala, né, a compra da bala na padaria, vocês fizeram uma relação jurídica. Fizeram ali um negócio jurídico de compra e venda de bala, né? Eu gosto de falar assim, gente, que acho que eu falei isso com vocês no semestre passado, né? O direito, ele está na vida da gente 24 horas por dia, né? Inclusive nesse momento. Vocês compraram o curso de direito e estão aqui tendo aula, né? Só que a gente não para reparar. E eu falei isso com vocês no semestre passado, não sei se vocês lembram, gente, pega um dia inteiro para você pensar onde que o direito está atuando na minha vida. Vocês vão ver assim, que é de manhã até de noite, tá? Que, na verdade, a gente praticamente paga nessa vida para respirar também, né? Só está faltando isso. Mas, enfim. Então, toda vez que você tem um negócio jurídico, você tem uma relação jurídica entre as pessoas, né? Por exemplo, Sérgio, você é casado, até conheço a sua esposa. Vocês têm uma relação jurídica, você e a sua esposa, porque o casamento ela é uma relação jurídica. Com a família, vocês têm uma relação jurídica, tá? E por aí vai. Essas relações, elas se iniciam, desenvolvem e extinguem através de atos, né? A mesma coisa o processo, né? E o processo ele é formado de atos jurídicos processuais. Por que é processual? Porque são atos que iniciam, desenvolvem, modificam ou extinguem um processo. Então, qualquer ato praticado num processo é chamado de um ato jurídico processual, tá? Até aqui, ok, gente? Deu para entender? O que é um ato jurídico processual? Bem na prática mesmo, distribuir uma petição inicial e iniciar um processo é um ato jurídico praticado pela parte, pelo autor que inicia o processo. Essa manifestação inicial é um ato jurídico praticado por quem? Pelo juiz. Tá? Que faz o quê? Desenvolve o processo. A citação é um ato jurídico também, ordenado pelo juiz, né? Feito pelo auxiliar da justiça, pelo escrivão, tá? Pela secretaria, que também desenvolve o processo. Nessa audiência de conciliação ou mediação, praticam atos as partes e o juiz. A resposta é um ato praticado pela parte, pelo réu. A impugnação é um ato praticado pelo autor, pela parte também, pelo autor. O saneamento é um ato praticado pelo juiz. A especificação de provas é um ato praticado pelas partes, tanto pelo autor quanto pelo réu. A perícia é um ato no qual participam o perito com o auxiliar da justiça e as partes. Na audiência de instrução e julgamento, participam as partes e o juiz.
e a sentença é um ato praticado exclusivamente pelo juiz. Entenderam a ideia de ato processual, ato jurídico processual? Ok, professor. Deu para entender, sim. Então, ótimo, né, gente? Literalmente desenhei. Agora, vamos lá. Então, a gente vai começar estudando esses atos jurídicos, né? Esse material já está para vocês no Sistema Faculdade, bem como todo o resto do material do semestre todo. Pergunto a vocês, vocês já acharam isso lá no Sistema Faculdade, gente? Alguém já tinha olhado, já tinha visto esse material lá? Mateus, Professora, eu tinha orado, mas já está lá sim. já está lá. Eu quero que É. depois vocês deem uma olhadinha, né, gente? Aproveita que vocês têm todo o material do semestre todo, para vocês já poderem se deliciar aí, né? Bom, então, como eu falei para vocês, os atos jurídicos constituem qualquer ato praticado dentro do processo, que possa modificar, iniciar ou extinguir o processo, tá? Quem pratica os atos, como eu mostrei para vocês? As partes, o juiz e os auxiliares da justiça. Por quê? Eu tenho as partes do juiz, eu tenho aquelas pessoas que auxiliam, tá? Por exemplo, o perito, a secretaria, a testemunha, tá? São todos auxiliares da justiça. E o advogado, ele representa a parte, gente. Então, quando a gente fala ato praticado pela parte, quem praticou, na verdade, muitas vezes, é o advogado, tá? Bom, a gente vai trabalhar aqui, tá? Para mim, principalmente, o mais importante é os atos praticados pelo juiz, tá? Os atos das partes são declarações unilaterais de vontade, ou seja, o autor que produzem efeitos bilaterais. E as que produzem efeitos imediatos, e as declarações bilaterais, que são aquelas que irão depender da homologação do juiz para que possam surtir efeitos a terceiros. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando o autor faz uma petição inicial e a distribui, ele está iniciando o processo. Esse é um ato bilateral, ou seja, do autor e do réu, ou só o do autor? Ó, doutor. Sérgio, você já parou para pensar na loucura que você pode ser réu no processo sem fazer nada? Você pode ser um anjo de candura, um anjo querubim, a pessoa mais legal, perfeita e correta do mundo. Ainda assim, você pode ser réu no processo, basta que alguém queira. Com certeza. Então, imagina o seguinte, acabou a aula, eu pego o meu token da OAB, deixa eu ver se eu estou com o meu token aqui perto, vou mostrar para vocês. E resolvo que eu vou ajuizar uma ação contra o Sérgio. Por quê? Porque eu estou com vontade, porque eu sou louca, porque eu sou bipolar. Ô, Cecília, depois você conversa com o povo, esses aí já me conhecem, sabe? Lá do segundo período. Tem mais alguém novo aqui, gente? Além da Cecília? Acho Cecília um nome lindo. Quando eu era pequena, todas as minhas bonecas chamavam Cecília. Acho lindo, Cecília. Tem uma música do Muito Chico. obrigada. Tem uma música do Chico que é maravilhosa. Já ouviu? Acho que já. Tem uma música Nossa, muito bota linda, no acho que eu Spotify depois. A música é maravilhosa, chama Cecília. Acho esse nome lindo. Tem mais alguém novo, gente, além da Cecília? Acho que não, né? Então, o negócio é o seguinte. Ô, Cecília, você conversa com esse povo aí? O Jonathan, você também é novo, Jonathan? Seja bem-vindo. Jonathan, você está começando o curso agora também? Depois você conta pra gente, tá dando um delayzinho aí. Gente, então acolham o Jonathan também, tá? Não sei se o Jonathan entrou agora igual vocês. Ah, sim, você veio de transferência, Jonathan? De onde? Conta pra gente. Da Estácio. Jonathan, mudar de faculdade, transferir, é um trem tenso, né? Porque você fica um pouco irregular e uma faculdade é diferente da outra, ainda mais remota. Então, galera, acolham o Jonathan. Jonathan, você já está no grupo do WhatsApp? Em todos os grupos, né? Eu estou perguntando o grupo da minha matéria. Mas eu sei que vocês têm outros grupos também. No grupo, gente, contem para esses alunos novos, tá? Eu gostava mais antigamente, sabe?
porque antigamente era presencial, então vocês tinham aquelas fofocas de corredor. Aí, quando o aluno chegava para ter aula comigo, ele já sabia. Já sabia o quê? Que eu sou doida, louca, grossa, mal educada, destemperada. Ou seja, sabiam com quem estavam lidando, né? Então, por favor, vocês que já estavam aqui antes, né? Deixa eu ver quem estava aqui antes. Matheus, o Sérgio, Robson, Carlos Eduardo. Vocês conta para esse povo aí, viu, gente? Quem sou eu de verdade? Para eles já saberem o que esperar na vida deles esse semestre, tá? Gente, imagina então que a doida que acabou a aula, estou com vontade de processar alguém hoje. Qual foi o nome que eu falei muito na aula? O do Sérgio. Vou processar o Sérgio. Ah, por quê? Ah, vou inventar que ele me ofendeu na aula. O Sérgio me ofendeu na aula, gente? Não. Não. Mas e aí eu posso ajuizar uma ação contra ele, Carlos, falando que ele me ofendeu, sendo que ele não ofendeu? Ué, ajuizar você pode, você não tem como provar, né? Você foi mal no semestre passado, Carlos? Ah, fui. Eu só Olha não que alegria, você viu assisti ela meus alunos. gravada. Oi? Só que eu assistia muito pouco aula ao vivo. Se bobear, a segunda que eu assistia só gravado. Tá perdendo esse maravilhoso ao vivo? Eu não sabia da louquice assim, agora A tô. louquice, acho que é melhor a gente falar loucura, né? A loucura você já tinha percebido no gravado? Até que não. Não? Não, até que... Mas olha que alegria a pessoa, gente, que deu aula de teoria geral do processo e houve um aluno chegar no período do semestre, no semestre anterior, percebendo que ele entendeu que o direito de ação, o direito de ajuizar a ação, não está ligado à pessoa de fato ter o direito que ela está buscando. Ou seja, eu posso ajuizar a ação. Se eu tenho direito ou não, eu só vou saber lá na sentença. Mas não me impede de buscar a tutela do judiciário. Só que aí o meu pedido vai ser julgado o quê? Improcedente. O fato de eu não ganhar o que eu quero no final não vai me impedir de ajuizar a ação. Olha que maravilha. Isso é uma das coisas que é muito importante para mim, que vocês aprendam lá no Teoria Geral do Processo. Que bom que você aprendeu, Carlos. Ou seja, eu posso ajuizar a ação contra o Sérgio, eu não tenho direito nenhum. O meu pedido vai ser julgado improcedente. Bobeano, ele vai até ser julgado procedente. Por quê? Porque eu vou chantagear vocês, alunos, para que vocês deponham ao meu favor. E mintam, para que eu ganhe. Sem ele ter feito nada. Olha só, gente. Sérgio vai sair da reunião agora, quer ver? Tô brincando, Sérgio. Não tem chance, né, gente? Até porque a aula é gravada. E porque eu não sou tão doida assim também. Quer dizer, eu sou doida, mas eu não sou mau caráter, né? Quando eu inventar um trem desse. Mas o que eu estou querendo explicar para vocês é: qualquer um pode ser réu. Eu, vocês, qualquer um. Basta que alguém queira. Por isso que a gente fala que existem atos que são atos unilaterais, que são praticados só por uma parte. A inicial, a contestação, a impugnação. Outros atos são praticados pelas duas partes. Por exemplo, então, digamos que eu estou processando o Sérgio. No meio do processo, o Sérgio me procura e fala assim: Michele, vamos parar com essa palhaçada e vamos fazer um acordo? A gente faz um acordo. É um ato bilateral, mas para ele ter validade, o juiz vai ter que homologá-lo por sentença. Tá? E temos também os atos dos auxiliares da justiça, né? Que tem como objetivo promover o impulso oficial, ou seja, do andamento mesmo no processo, como a secretaria que cita, né? Que intima as partes, enfim. Mas os atos mais importantes, gente, são os praticados pelo juiz. E é aqui que eu quero bater com vocês. Por quê? Quando vocês chegarem no quinto período, daqui a um ano, se Deus quiser, já vai estar presencial. Sérgio, daqui a um ano, você acha que nós estaremos tendo um ensino presencial já? Professora, eu tenho uma grande chance, viu? Eu tenho uma grande chance, sim. Pelos andar da carruagem aí, assim, se não acontecer nenhum contratempo até lá, acho que sim. Se não Acho que até vier, no início do ano agora que vem, quem eu acho sabe? também que no início do ano, em fevereiro. Se não vier o Isso, Covid 325, né? com Nossa, certeza. chuta que é macumba. Gente, eu vou tomar a segunda dose, dia 27. Se liberar antes, eu tomo antes. Mas não passei tão mal quando eu tomei a primeira, vocês não têm noção. Vou tomar a segunda Professora, dose.
Oi? Uma coisa que você comentou, e eu lembrei de um filme, você falou que daqui a pouquinho, até para respirar, a gente ia ter que pagar, né? Aí eu Aham. lembrei de um filme que chama O Preço do Amanhã, que para você viver, você tem que comprar tempo. Você já viu? Não. Vou ver. O preço da Aí, manhã? tipo assim, os mais ricos montam em cima da classe que trabalha, e a classe que trabalha, tipo assim, ou ela trabalha ou ela morre, porque ela não tem dinheiro para comprar o tempo, né? Ah, mas isso acontece, né? Tô brincando. Mas olha É, só, gente, uma coisa que o ser humano não pode viver 3 dias sem: água. A gente tem que pagar por isso. lá também, só que você pagava com o tempo, entendeu? Não, pois é, olha que loucura, né? Eu vou assistir depois, obrigada pela indicação. Gente, por que que os atos dos juízes são tão importantes? Porque quando vocês chegarem lá no quinto período e estiverem tendo aula presencial comigo, no presencial eu acho que eu sou até mais doida, né? O Sérgio lembra. Vocês, nós vamos usar recursos. E os recursos dependem dos atos que os juízes praticaram. Porque o que é recorrer? É recorrer de uma decisão, é ir contra uma decisão do juiz. Porque a gente não vive a ditadura do judiciário, ao contrário do que algumas pessoas falam. Por exemplo, o nosso presidente, né? A gente não vive ainda a ditadura do judiciário. Tem hora que eu acho que a gente caminha para isso mesmo. O que significa isso? Que toda vez que o juiz dá uma decisão, a gente pode recorrer dela. A decisão do juiz não é lei, ao contrário do que alguns juízes acham, né? Elas podem ser modificadas. E como que elas são modificadas? Quando as partes interpõem recursos. E qual recurso a gente usa depende de qual decisão o juiz praticou, qual que ele deu. Ou seja, depende de qual ato ele praticou. E aí, os atos dos juízes vão ser divididos em 4. Aqui é Coca-Cola, tá, gente? Aqui é água. Os atos dos juízes vão ser divididos em 4. Despacho, decisão interlocutória, sentença e acordo. O despacho é aquela manifestação do juiz com a qual ele pega farofa, frango, pinga, cachaça e vai para uma encruzilhada. Isso é um despacho do juiz. Mentira, gente, não é. Tá? A aula está sendo gravada, eu vou ser presa a qualquer hora. Tá? Então tem que deixar claro que isso é uma brincadeira. Né? O despacho, gente, é um ato com o qual o juiz simplesmente movimenta o processo. É um impulso oficial, ele dá andamento ao processo, sem decidir nada. O despacho não tem conteúdo decisório, é só pôr para frente, é só movimentar. É só seguir o próximo passo, né? Como o Sérgio falou no começo, que já está previsto em lei, tá? E não tem conteúdo decisório. Já que com esse despacho o juiz não decide nada, não tem recurso contra ele, porque recurso é contra a decisão, e o despacho não é decisão. Então, quando o juiz, por exemplo, designa a data da audiência de conciliação ou mediação, ele só está dando andamento ao processo. Quando o juiz designa a data da audiência de instrução e julgamento, ele está só dando andamento ao processo. Tá? E aí, é um despacho. Tá? Agora, tem algumas decisões que o juiz toma no decorrer do processo que não resolvem o conflito, mas que são necessárias para o andamento do processo. Exemplo, olha só, pedi uma tutela antecipada. Aqui, ó, vou voltar aqui onde eu estava. Cadê New Share? New Share. Aqui na petição inicial, eu requeri justiça gratuita, por exemplo. Aí, nessa manifestação inicial, o juiz vai deferir ou indeferir. Se ele deferir, eu tenho justiça gratuita e o processo vai continuar. Se ele indeferir, eu vou ter que pagar as custas. Entenderam? Ou seja, isso é uma decisão, vocês concordam? Se é uma decisão, tem que haver recurso contra ela. Mas não é essa decisão final que eu tanto anseio por ela. Não é. Então, a gente chama de decisão interlocutória. Ou seja, uma decisão que acontece no intercurso do processo, no meio do processo, que não põe fim à fase de conhecimento, mas que é importante para eu chegar aqui. Tá? Essa decisão interlocutória. Aqui, ó, as partes especificaram as provas que pretendem produzir. Juiz, quero uma perícia para provar que houve um erro médico. Se o juiz defere ou indefere, é uma decisão interlocutória, tá?
E o último ato que o juiz pode praticar vou voltar aqui para o outro share, é a sentença. Essa sim vai por fim ao processo de conhecimento. O código anterior falava assim, sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. E eu já expliquei para vocês que não, que existe vida após a sentença, porque a gente pode recorrer dela, a parte pode não cumpri-la espontaneamente, a gente pode ter que usar o judiciário para obrigar o cumprimento, ou seja, existe vida após a sentença, né? Existindo vida após a sentença, ela não põe fim ao processo, mas ela põe fim a essa fase de conhecimento, que ainda aí eu vou entrar na fase recursal ou na fase de execução. Nessa sentença, o juiz vai extinguir o processo de conhecimento, com resolução do mérito, ou seja, julgando o pedido procedente ou improcedente, ou sem resolução, falando que não pode, porque, por exemplo, falta uma das condições da ação, ou um dos pressupostos processuais. Ok? Bom, tanto a decisão interlocutória quanto a sentença, o juiz decide algo, e eu posso ir contra essa decisão dele. Posso. Através do quê? De recurso. Se eu recorrer, é ele mesmo que vai analisar? Não. Porque senão, gente, ele vai dar até a mesma decisão. E se ele não der, eu vou achar que ele é esquizofrênico. Concordam? Né? Então, quando eu estou falando aqui de decisão interlocutória ou de sentença, quando eu estou falando de recurso, eu estou falando que eu vou pegar aquele processo e vou pedir para que outro julgador de um órgão hierarquicamente superior revise aquilo, ou seja, os desembargadores. E a decisão desses desembargadores chama um acórdão, que é o pronunciamento judicial realizado de forma colegiada pelos tribunais ou turmas recursais. Então, estes são os atos praticados pelo juiz. Despacho, que só movimenta o processo, sem nenhum caráter decisório. A decisão interlocutória, que decide questões incidentais, questões no meio do processo, mas que não analisam o mérito. E a sentença, que é aquela decisão final, que julga o pedido procedente ou improcedente, ou extingue o processo de conhecimento sem resolução do mérito, porque faltam condições da ação ou pressupostos processuais. E o acórdão, que são as decisões proferidas pelos tribunais, tá? Queridos, até aqui, alguma dúvida? Ainda não chegou a parte do promotor de justiça, né? Esse aqui é um processo civil, tá, Carlos? O promotor, no processo civil, ele é bem diferente do promotor do criminal. O promotor do penal, normalmente, ele atua muito no processo, ele faz a denúncia, então ele atua, inclusive, como autor da acusação, tá? Aqui no civil, é muito difícil o Ministério Público ajuizar uma ação. É mais aquelas ações coletivas, ações civil pública, ação popular, tá? Quando o promotor atua, ele atua só como parecerista nos processos em que tem incapaz. Tá bom? Tá certinho, valeu, professor. Professora, Oi, Sérgio. só me tira uma dúvida. É porque nós estamos estudando a parte do direito, o que fazer, não é isso? Primeiro a gente tem a parte teórica de aprender as leis, de aprender toda a parte que vai te embasar em relação ao processo. E essa parte que a gente está estudando agora é que e como fazer, não é isso? Isso. E essa parte agora, a gente não vai ter uma outra parte mais para frente, mais assim, aprofundada, não. A gente tem que aprender isso agora, não é isso? A senhora entendeu? Entendi. Não, Por tô tentando exemplo, entender. Você quer saber se vocês vão voltar a estudar essa não pode. prática? Isso. Sim, vocês têm matéria de prática simulada e prática real Ah, não, no aí já, mas 7º, 8º, 9º e 10º. aí já é na prática mesmo, né? É, Não é tão teoria. não. Ah, então tá ok. Então agora que a gente tem que aprender isso mesmo. É. Tá ótimo, muito obrigado. Por quê? Me explica a sua dúvida. Não, eu queria saber porque assim, a gente tem muita introdução a isso, introdução àquilo, entendeu? A sua Né? introdução, a introdução ao processo foi no semestre passado, na teoria geral do processo. Não, pois é, a parte teórica do processo,
né? Então agora é a Essa disciplina prática mais prática. teórica, entre aspas, Ela né? também é uma disciplina teórica, porque a gente não está juizando a ação, tal. Vamos até ter uma aula de peça, mas é uma coisa pontual. Ela é uma disciplina teórica, mas que ela já está voltada para como processar, como agir no processo. Ok. Então Fica tá, mais já está claro para entendido. você? Claro. Gente, então, olha só. Professora, Oi, Cecília, pode falar. perdão. Eu queria saber quem compõe as turmas recursais que você falou nessa última parte. São 3 desembargadores, tá? O relator, o revisor e o vogal. Na verdade, Cecília, cada turma recursal tem 5 desembargadores, mas para julgar o teu processo, só 3 julgam. Então, é um revezamento. Chegou um processo lá, vai julgar o Guinho, Luizinho e Zezinho. Chegou no segundo processo, aí já vai julgar o Zezinho, o Luizinho e o Tico. Aí chegou o outro, Luizinho, Tico e Teco, entendeu? Mas elas são compostas por 5 desembargadores, mas a cada processo somente 3 julgam, tá? Por isso que eu falei que é Perfeito. um julgamento colegiado, porque ele é feito por um colégio, ou seja, por 3 pessoas. Não é feito só por um, tá? Mas essa parte, Cecília, eu explico de novo lá no 5º período, quando a gente for estudar recurso, tá? Ah, sim, beleza, obrigada. Nada. Gente, como é que isso pode cair na prova para vocês? Eu dou um caso para vocês. Ah, fulano ajuizou uma ação contra o ciclano. Ao analisar a petição inicial, o juiz indeferiu a tutela antecipada requerida pelo autor e determinou a citação do réu. Qual o ato praticado pelo juiz? Hein, gente? Repete, por favor, professora. Ó, vamos lá. Fulano ajuizou a ação contra o ciclano. Ao analisar a petição inicial, o juiz indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação do réu. Qual o ato praticado pelo juiz? Despacho, decisão interlocutória ou sentença? Despacho. Acho que só deu andamento mesmo. Mas ele indeferiu a tutela antecipada, gente. Então é decisão interlocutória. Quando ele indefere a tutela antecipada, é decisão interlocutória, e quando ele determina a citação, é despacho. Ah, sim. Tá? Gente, essa reunião nossa vai cair. Deixa eu parar a gravação.